Pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, sua casa e também com a sua família. Pastor Rafael presente com você uma vez mais e hoje o assunto é sumamente importante. Sou cristão, devo pagar o dízimo? Tenho plena certeza que você já foi questionado sobre isso ou já se questionou alguma vez na sua vida sobre a realidade. Sou cristão, devo pagar o dízimo? Já quero começar a deixar claro que dízimo não se paga, dízimo se traz. Então o profeta disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E quando Jesus falou sobre isso, ele não falou sobre um pagamento, ele falou sobre um dever. Já quero começar esse tópico dizendo para você que dízimo não faz parte de lei, não faz parte de nenhum desse sistema pelo qual as pessoas estão tratando e ensinando os seus ouvintes, suas pessoas nas igrejas e assim sucessivamente. Dízimo, pessoal, faz parte de um princípio, dízimo faz parte de uma fé, dízimo faz parte de uma postura que você adota. Então Deus, ele não vai cobrar dízimo, porque dízimo não é uma dívida. Quando você faz um voto, o profeta foi claro e disse, pagai os seus votos a Deus. Então, tanto dízimos como as ofertas, Deus não vai cobrar, porque não é uma dívida sua, faz parte de um princípio. Ser dizimista faz parte de um princípio. Ser ofertante faz parte de um princípio. Agora, o voto, quando você faz um voto a Deus, o voto sim se torna uma dívida. E o texto diz, aquele que vota, paga-o, para que Deus não o tenha como tolo. Então, dízimo não é voto. Então, Deus não vai cobrar de você o dízimo. Deus espera a sua posição. Deus espera a sua postura concernente a isso. E há muitas pessoas que dizem que o Novo Testamento não fala sobre dízimo. Eu quero começar, então, minha palavra hoje, lendo com vocês um texto de Mateus, capítulo 23. Eu estou em cima do questionamento, porque se o Novo Testamento não fala sobre dízimo, então por que esse texto consta a palavra dízimo? Então, Mateus capítulo 23, e eu estou muito feliz com isso, porque as palavras não é de pensadores, não, é a palavra do próprio Senhor Jesus tratando a questão do dízimo. E a má exegese desse versículo traz consigo alguns princípios errôneos concernente a esse assunto. Ai de vós, disse Jesus, escribas e fariseus. Então, a quem Jesus fala, ele fala justamente aos estudiosos. Ele vai falar às pessoas que estavam ali e que estudavam a palavra exaustivamente. Ai de vós, escribas e fariseus, ele resume hipócritas. Pois que dais... Então, olha o que Jesus disse. Ele não disse pagais. Ele falou que dais. O dízimo é dado. O dízimo, ele deve ser trazido à casa do Senhor para que haja mantimento. Então Cristo falou o quê? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele falou o quê? Que dais o dízimo. Então, se no Novo Testamento não consta a palavra dízimo, então o que é que essa palavra está fazendo aqui em Mateus capítulo 23, versículo 23? O Novo Testamento consta sim a palavra dízimo. Não é porque Deus está preocupado com a sua salvação, com a sua regeneração, com a sua conversão, porque ele não vai ficar 24 horas falando sobre dízimo. A preocupação de Deus é a sua salvação, mas enquanto você está passando pelo processo da regeneração e transformação, existem alguns princípios que você precisa adotar. Por exemplo, Deus não fica falando 24 horas sobre oração, sobre sua postura. Não, Deus falou isso, Deus espera o seu posicionamento. Então, isso é algo primordial dentro de uma fé cristã, dentro de uma postura cristã. Então, Cristo falou o quê? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dais o dízimo. Então, eles dizimavam, eles davam o dízimo. E Cristo falou que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então, haviam 3 manifestações em que eles tiravam e davam o dízimo. A palavra é dízimo, é 10ª parte. Então eles faziam isso. Então eles dizimavam a hortelã, o endro e o cominho. Aí Cristo falou o quê? E desprezais o mais importante da lei. Então olha o que Cristo disse. Então quer dizer que existem coisas mais importantes do que o dízimo? Ninguém aqui está refutando isso. Existem muitas coisas mais importantes que o dízimo, mas não é porque o dízimo é menos importante que você não precisa cumprir. Então, se o voto for mais importante que a oferta, você não precisa ofertar? Se o jejum é mais importante que a oração, um exemplo, você não precisa então orar?
Se a sua família é o primeiro culto a Deus, então quer dizer que você não precisa vir à igreja? Então, pessoal, aquilo que te cobra, você quer autodefesa, mas aquilo que te beneficia, você quer para você? Então, estamos tratando algo poderoso aqui, fazendo uma exegese do versículo. Ai de vós, Jesus, hipócritas, que dais. Então, se eles estavam dizimando, independente se o dízimo é da hortelã, do endro, do cominho ou de uma grande empreitada, não importa. Então, por que Jesus disse ai e chamou-os de hipócritas? Não é porque eles deixavam de dizimar, é porque eles davam o dízimo e desprezavam o mais importante da lei. Cristo falou, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, disse Jesus, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então o que eles faziam? Eles dizimavam e achavam que pelo dízimo eles não precisavam se importar com o juízo, com a misericórdia e com a fé. Aí Cristo falou o quê? Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, veja, Cristo falou o quê? Deveis fazer essas coisas. Quais coisas? Dar o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, sem desprezar aquelas, desprezar o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Então, esse texto precisa ser estudado, ele precisa ser compreendido, e questione quem questionar. Eu sei que se eu estou em rede social, se eu estou na internet, pode vir um monte de gente questionar aí, mas ninguém vai tirar o meu entendimento, que dízimo faz parte de um princípio cristão. Então Jesus deixou claro aqui que deveis fazer essas coisas, isto é, deveis dar o dízimo. Então, dízimo não é obrigação, dízimo não é uma dívida, o dízimo faz parte de um dever cristão. Então, se você está em Cristo, é seu dever depositar no altar aquilo que pertence a Deus. Ah, professor, mas e o assunto, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais? E as pessoas estão pegando esse texto para falar somente sobre dízimo. Mas o profeta falou o quê? Ai de vós que roubais a mim nos dízimos e nas ofertas. Então, as pessoas pegam trechos do capítulo, pegam trechos do assunto para se auto-beneficiar ou tentar convencer as pessoas daquilo que ela pensa e acha. Mas o que eu penso e o que eu acho não é padrão de doutrina. O que a Bíblia fala sobre isso? Aí então, você verá muitos assuntos tratando para a questão do dízimo, e um dos mais fortes é: com maldição sois amaldiçoados. E se você ler o capítulo 3 de Provérbios, você vai ver que Salomão falou como voar da andorinha. Assim é a maldição. Não há maldição sem causa. Então a maldição vai buscar uma causa. E o profeta falou, com maldição sois amaldiçoados. Então, como que eu sou maldito com a própria maldição? É porque Deus está usando a maldição como uma causa para manifestar a própria maldição. Então, com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. E se você voltar um pouquinho antes do capítulo 3, 9 de profeta Malaquias, você vai ver que o roubo do povo não era só nos dízimos, era nos dízimos e nas ofertas. E baseado no capítulo 2 do profeta Malaquias, é possível lá você entender e compreender que existem bênçãos que se tornam maldição. As bênçãos que se tornaram bênçãos malditas. E é muito forte, Deus falou, e vocês, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se vocês não derem honra ao meu nome e não se converterem, eu transformarei as vossas bênçãos em maldição. Deus falou, e já as tenho amaldiçoado, porque é possível que aquilo que um dia foi bênção, agora é maldição. Por que razão? Por causa de quebras de princípios. Então você que crê em Deus, você que está no Evangelho de Cristo, tire os questionamentos no seu coração. Ah, professor, mas o dízimo é da lei. Dízimo é da lei? Quando veio a lei? A lei veio para o Moisés no Êxodo 19, 20? Ok. Se a lei veio para o Moisés no Êxodo 19, 20, então o que o dízimo está fazendo no capítulo 14 de Gênesis com Abraão e Melquisedeque? Amados, o dízimo, ele sempre foi estabelecido. Deus sempre deixou isso. A Bíblia diz que Jacó fez um voto a Deus e disse, Senhor, eu darei o dízimo de tudo. Se o dízimo é da lei e a lei veio para o Moisés, então o que o dízimo está fazendo na história de Jacó?
Então, pessoal, precisamos ter princípios bíblicos. Ah, mas eu não creio porque é Antigo Testamento. Então o Senhor não é o seu pastor e tudo te faltará. Tá bom? Então o Senhor nunca vai te propor o caminho da bênção e da maldição. Não, não pode te propor. Então tudo aquilo que é bênção, promessas e propósito do Antigo Testamento não está imposto em você. Porque se você não crê no Antigo Testamento, então naquilo que te beneficia, você também não pode crer. Então são assuntos poderosos que nós precisamos tratar. E no próximo vídeo que eu vou fazer sobre dízimos e ofertas, eu vou deixar claro a todos vocês que o dízimo, ele é a maldição que vem no seu salário. E Paulo falou que se as raízes são malditas, a árvore também o é. E se os ramos são santos, as raízes também têm que ser. Então, a pessoa ia e colocava um punhado, e Paulo falou que se o punhado é santo, o dízimo, a massa também o é. Então o seu salário só pode ser um salário santificado se você tirar o punhado que pertence a Deus. E isso é algo poderoso que estou falando com você aqui agora. Já quero finalizar esse vídeo para não ficar muito extenso, mas no próximo tópico sobre dízimos e ofertas, eu quero provar na palavra que o dízimo, ele é a maldição. E quando você coloca no altar, só o altar tem o poder de quebrar a maldição que está no dízimo, porque o altar santifica aquilo que entra nele. E isso é tão poderoso que o profeta, quando foi na casa da viúva, perguntou para ela: o que é que tens em casa? E a tua serva disse: tua serva não tem nada. E realmente ela não tinha nada. E ela disse: a não ser o punhado de farinha na panela. Porque Paulo falou que o punhado era o dízimo da massa que eles entregavam a Deus. Você consegue ver isso em vários textos de Levítico. Então, o que sobrou na casa da mulher? O punhado. Por isso ela disse: e eu e meu filho comeremos e depois morreremos, porque ela tinha consciência de que se ela tocasse do que pertencia a Deus, a morte chegaria na sua casa. Então o profeta chegou ali como um altar de Deus e disse: fazei primeiro a mim. E ela fez aquilo, e entregou na vida do profeta porque ele tinha altar. E então a maldição na casa dela foi quebrada. Então isso é algo muito poderoso. São muitos assuntos que falam sobre isso. E eu quero então, no próximo vídeo, tratar com você, ensinando sobre a maldição do dízimo. Pessoal, Deus abençoe. Você que pode, tem curtido nossos conteúdos, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar os sininhos para notificações, para que você receba mais conteúdos como esse aí na sua casa. Deus te abençoe. Fique na paz. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Grande abraço.